Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma live da nossa maratona, não é? Hoje quinta-feira, quase sexta-feira, quase sextou para todo mundo. Mas hoje nós temos um assunto extremamente importante que vale para todo mundo, né? Nós temos uma consultora de carreira. É extremamente importante consultoria de carreira hoje em dia. E às vezes a gente não dá importância devida para isso. Consultoria de carreira, saber como nós nos posicionamos no mercado. Aqui nós vamos dar mais importância, mais foco para quem está vindo aqui para o Canadá. Mas lembrem-se, tem muitas coisas que a nossa convidada especial de hoje vai nos passar que são importantes para todos nós. E hoje nós temos a Carolina. Vamos ver se ela já está aqui. Carolina. Carreiras. Tudo bom? Vamos ver se a Carolina está aí. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo Tudo ótimo. bom? Olha só, muito Imagina, obrigada por ter aceitado o meu imagina. convite. Super bacana ter você aqui conosco para ajudar os nossos Com conterrâneos certeza, brasileiros, né? Nessa, porque a mudança é uma coisa com certeza. árdua, né? Dói, eu sempre chamo de renascer. Mas, Carolina, querida, fala um pouquinho de você Claro. enquanto as pessoas entram. Vou vendo carreira, gente. Ela é psicóloga de formação, ela tem um currículo maravilhoso, por isso que ela está aqui com a gente. Fica aí e aproveita todas as dicas dessa mulher extremamente inteligente que faz isso todo Muito dia. obrigada, Rosa. Conta pra gente, Bom, Carol. primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, por, enfim, para poder falar aqui para mais gente, né, e dividir um pouco do que eu penso, né, sobre o mercado, do que eu vejo. E do que eu acredito, né, que a gente, enfim, algumas concepções que a gente tem quando a gente está no Brasil e que a gente, quando a gente chega aqui, a gente vê que é bem diferente. Algumas coisas, obviamente, são melhores, outras nem tanto. Mas, enfim, deixa eu falar um pouco de mim, me apresentar, que eu acho que vale a Isso. pena. Bom, Muito. vamos lá. Eu sou psicóloga, como você falou, de formação. Eu sou baiana, sou de Salvador. E eu moro hoje em Montreal, né? Eu moro aqui tem 2 anos, mais ou menos. E a minha vida inteira, minha carreira inteira, sempre foi na área de RH. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com o que a maioria das pessoas, né, se depara, que é esse, e aí, vou ter que mudar de carreira, vou ter que trabalhar com outra coisa, nunca vou conseguir voltar a trabalhar na área de RH, enfim. E graças a Deus, né, eu falo que eu, enfim, me especializei, né? Parei um pouco da minha carreira, um tempo da minha carreira e falei assim, bom, vou estudar o mercado, vou entender como é que funciona. E assim, eu cheguei num momento muito bom do mercado, não posso, né, mentir, eu cheguei logo depois do Covid. E aí eu consegui minha primeira experiência aqui na área de recrutamento. E aí, enfim, eu tô aí já na minha terceira empresa, né, na minha terceira experiência e é, assim, aprendi muito, venho aprendendo muito sobre o mercado. Hoje eu já voltei para a área de RH, então hoje eu trabalho tanto na parte de recrutamento e seleção, quanto na parte de RH também, né? Pagamento, enfim, férias, aquela coisa toda. E, e assim, hoje o que eu mais, assim, minha vontade maior, né? Tanto no meu Instagram, enfim, do que eu falo para as pessoas é dizer, gente. Dá para a gente conseguir trabalho qualificado, sim, sabe? A gente, enquanto brasileiro, a gente é muito bom tecnicamente. A gente tem desafios no Brasil que no Canadá, assim, quando a gente conta, né, sobre a nossa história, as pessoas falam: Meu Deus do céu, você já viveu tudo isso, né? Você já teve tantas experiências e realmente eles têm a nossa experiência é muito valorizada aqui, né? Então é basicamente isso, né? Enfim, é um pouco da minha história. Eu tô, assim, tô muito Uhum. feliz de estar aqui. Enfim, vamos bater um papo aí para falar sobre o mercado de trabalho e ajudar. Eu acho.
Você trabalhava com isso no Brasil, você foi psicóloga e você está falando uma coisa muito importante. Vai, mas me fala uma coisa, tudo bem, eu venho, eu sou psicóloga, e isso quando eu falo sou psicóloga, gente, eu falo como engenheiro, Um como exemplo. qualquer. Estou dando só o exemplo da formação dela. E a gente precisa ter estratégia, né? Depois eu vou nos detalhes, mas vamos fazer, né, dar uma introdução nisso tudo. Quando eu digo eu venho para cá e as pessoas, né, a Canadá Intercâmbio Uhum, trabalha com pessoas, né, com estudantes que querem melhorar o seu currículo e vir para o Canadá, com várias, né, com vários objetivos diferentes. Nós temos aqueles que querem vir uhum. melhorar o inglês, tem aqueles que querem ter um emprego e depois voltar, e tem aqueles que querem vir e gostariam de ficar, né? Independente disso, vir para o Canadá, e quando a gente vem para o estudo, que é isso que nós fizemos, nós precisamos ter uma estratégia, tá? A tua expectativa, quando você veio para cá, foi ser psicóloga aqui? Ou quando você veio, quando você colocou aqui, não, não, agora eu vou bater na porta, eu vou trabalhar no RH, vou ser psicóloga. Como é que foi isso na tua vida? Eu queria saber a tua experiência pessoal para depois, então, a gente passar a dar, né, Com ideias e certeza. dicas de tudo como Bom, isso é uma funciona. excelente pergunta, porque a resposta é não. Não, eu não vim para cá pensando em continuar na minha área. Eu não vim para cá pensando enfim, fazer o que eu fazia no Brasil, continuar na área de RH, né, atuando, enfim, o que eu fazia lá. Não, não, a resposta é não. E isso porque eu não tinha conhecimento. Eu sempre falo isso. Eu não tinha ideia de como era o mercado de trabalho aqui no Canadá. Eu entendia e ouvia aquilo que as pessoas falam que a sua experiência do Brasil esquece, aqui é só experiência canadense. O que você viveu no Brasil, você joga fora. E eu cheguei aqui acreditando nisso piamente, falei, bom, então eu não tenho experiência canadense, aí vem a segunda coisa que eu falo. Eu sempre falo que tem dois grandes mitos. O primeiro mito é esse, da sua experiência, pega a sua experiência e joga no lixo, Brasil esquece. Aqui é uma vida nova, é um novo país, é só experiência canadense. E o segundo mito é do idioma. Ah, não, você precisa ter um idioma perfeito, você precisa falar sem sotaque, você não pode errar, você. E aí eu cheguei e falei, bom, então não tem um nenhum nem outro, né? Porque eu também não tenho experiência canadense, meu inglês também, eu tinha, tenho, entre aspas, o problema do francês, né? Porque eu cheguei aqui sem falar francês. E aí falei, bom, então o que que eu vou fazer? Vou ter que fazer outra coisa da minha vida, né? Esquece minha carreira. E só fazendo um adendo aqui, né? Que eu deixei uma posição do Brasil para vir para cá. Então, eu não estava desempregada, não, eu tinha eu sempre falo isso, assim, eu tinha um trabalho dos meus sonhos, eu tinha uma equipe maravilhosa, eu era líder de 14 pessoas, assim, sensacionais e larguei tudo isso porque eu queria viver uma experiência aqui fora, queria aprimorar inglês, queria aprender francês, enfim. Então, assim, tudo isso para dizer que, ei, eu cheguei aqui sem a menor perspectiva de continuar na minha área. E o que mudou a minha cabeça mesmo, a minha chave, assim, o que deu um clique foi, primeiro, né, eu sempre falo, foi meu marido, porque se não fosse por ele eu não teria tentado. Ele foi a pessoa que falou, Carol, você é tão boa, você é muito boa no que você faz. Por que você não investe? Eu vou pagar para você fazer um currículo bem feito e, né, você começa e tenta. Se você não conseguir nada, aí você realmente vai trabalhar com outro trabalho entry level, né, que a gente fala. E quando eu comecei a analisar o mercado, que eu comecei a ver e comecei a falar, caramba, não é tão difícil assim, né? E aí eu realmente eu contratei uma consultoria, eu fiz um currículo bem feito, eu fiz uma cover letter, eu fiz o meu LinkedIn, eu realmente fiz tudo, né, como manda o script e comecei a ter retorno. E aí quando eu comecei a ter retorno, que eu comecei a mandar o meu currículo, as pessoas começavam a entrar em contato comigo, e gente, isso eu tô falando sem experiência nenhuma no Canadá, tá? Tudo com o meu currículo do Brasil. E as pessoas começaram a entrar em contato comigo e falar, vamos marcar uma entrevista. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira entrevista que eu fiz foi para uma empresa aqui em Montreal. Eu tremia na entrevista, que eu cheguei para o recrutador e falei assim, ó, desculpa, essa é a minha primeira entrevista em inglês, eu estou muito nervosa e eu não sei se eu vou conseguir fazer. E ele, graças a Deus, foi extremamente, assim, foi ótimo, humano e, não, você tá ótima, tá tudo bem,
seu inglês é ótimo, enfim. Então, assim, tudo isso para mostrar que aos pouquinhos eu fui vendo e falei, caramba, dava, ó, dá. E 2 meses depois eu consegui minha primeira oportunidade. E quando eu ouvi assim, a gente quer te contratar, eu falei, meu Deus, não é possível, sabe? E deu certo, sabe? E eu sempre falo isso, não é porque é com a Carolina, sabe? Não, não é a Carolina. É porque, primeiro, eu entendi como é que as coisas funcionavam, que é o primeiro ponto, que é importantíssimo, que a maioria das pessoas negligencia e não quer saber como é que o mercado funciona, não quer saber como é que as coisas, né, acontecem aqui. E, e aí acabam se frustrando mais voltada nisso, entendeu? Mais voltado para esse lado do tipo, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que as coisas acontecem, e aí acabam realmente se frustrando porque não tem noção de como é que a área, as coisas, né, funcionam dentro da área da pessoa. Então, esse assim foi o meu cenário mesmo. Eu sempre falo que quando eu fiz esse meu mapeamento de carreira, eu fiz escolhas também, sabe? Eu olhei para a minha carreira enquanto profissional e falei, bom, eu saí de um cargo lá no Brasil que eu era coordenadora. Eu não vou conseguir chegar aqui sendo coordenadora. Primeiro pela questão de ser confortável com a língua, eu não era. E eu aceitei isso, entendi essa minha limitação naquele momento. E o meu segundo ponto foi, tá bom, eu não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer dentro da RH? Eu consigo trabalhar com recrutamento e seleção? É uma área boa? Contrata? E aí eu fui fazer, enfim, fui enveredar mais para esse lado, que nem era a área, nem a área que eu era apaixonada, né? Assim, eu amo fazer recrutamento e seleção dentro de empresa, não, eu gosto de trabalhar no RH e também fazer recrutamento e seleção. Mas naquele momento eu entendi que era o que eu tinha que fazer. E fui para esse lado enfim, aprendi muito e sou muito grata, né? Não tenho o que falar. Uhum. Às vezes não é o que a gente quer fazer, e sim o que a gente tem que fazer. Tem que fazer um detour para chegar no objetivo que a gente quer. Então, se eu entendi bem, você veio. Como é que foi o processo de imigração, você e do seu marido? Você chegou com o visto aberto e ele que foi estudar? Essa é a sua A realidade. mesma coisa que a grande, né? A maioria das... Viu, mulherada? Tudo bem. Dá E tudo eu certo, sempre não tem gosto de problema nenhum. falar, Rosa, também um outro ponto, assim, sabe? Que assim, a gente se debruçou, tanto eu quanto meu marido, né? Ele veio pra cá pra mudar de carreira, ele mudou de carreira. Então, ele era gerente financeiro no Brasil durante 13 anos. Ele veio pra cá pra estudar BI, que é Business Intelligence, que é mais na parte de Power BI, dados, enfim, tecnologia. E ele simplesmente mudou a carreira dele completamente. E assim que ele terminou o college, entendendo o mercado, entendendo como é que as coisas funcionavam, ele conseguiu a primeira oportunidade dele, sabe? E ele hoje em dia é um analista de BI, trabalha na área de BI, e conseguiu fazer toda essa movimentação porque a gente olhou para o mercado, a gente entendeu o mercado. Ele, principalmente, né? Sempre foi muito dedicado em relação a isso. E, enfim, então eu vim sim com visto de trabalho aberto. Ele veio estudando. Quando a gente chegou aqui, a gente meio que tomou um susto um pouco por conta da oferta. Ele veio da área de financeira e aqui a área financeira é muito forte, muito forte. Tem uma demanda gigantesca de profissionais. As pessoas falam muito de TI, eu acho engraçado isso, porque realmente TI é no mundo todo, enfim, isso aí todo mundo já sabe. Mas a área financeira é uma outra área que exige, né, um conhecimento avançado, vamos dizer assim, né, um conhecimento técnico alto e que falta gente. Então, Acho que até o não, até o básico básico. falta, minha querida. Até o básico falta. Sim, o alto você tá feito. Se você sabe o básico, você vai se dar bem, porque eu conheço muitos casos de o básico e o pessoal se dá bem. Esse processo todo é muito interessante quando você fala da área financeira. Eu tenho os comentários que eu quero Claro. pegar ali, eu quero entrar nesses comentários. Uma coisa que eu falo, eu gostaria de saber o que você acha. Ok. Essa é a minha opinião pessoal, tá?
Às vezes as pessoas veem, é muito mais. Eu vou com. Hoje nós estávamos comentando na nossa reunião da Canadá Intercâmbio que a gente faz todas as quintas-feiras. É, às vezes vem para marketing. Qual é o programa mais vendido? Marketing Delícia. e business. Porque é broad, né? Mas, na minha opinião, Uhum. e agora eu quero ouvir a sua, que você é a profissional da área. Na minha opinião, você está nadando num local onde está cheio de gente, cheio de tubarão, peixinho, tem de tudo quanto é tipo de, né? Nos dois, e normalmente na gerência você tem uma comunicação muito melhor, você tem que ter habilidades de negociação. No marketing, marketing é cultura, também é comunicação. Na minha opinião, você precisa ter sim, nesse momento, um dos skills extremamente importantes para um cargo de gerência, alguma coisa que você Com quer subir, certeza. é o teu nível de inglês Com e o nível de certeza. conhecimento da cultura. Agora, gente, se eu sou de business no Brasil, de marketing, de não sei do que, para contador, aí eu vou para financeiro em alguma coisa, ou vou para business inteligente. Quando começa dados, que você não precisa somente articular porque tem algumas coisas, é necessário que você fale, dependendo da função. Então, o operacional, na minha opinião, o técnico e o operacional, eles são muito importantes nessa curva que a gente dá. O que você me diz e que conselhos vou dar? Se você não concordar, né? Você Uhum. tem que, né? E dar essas informações para as pessoas na hora de tomar a decisão, porque a decisão é estratégica, o curso que a gente vai pegar. E alguém disse Perfeito. assim aqui, esse negócio de fazer o que a gente gosta é bobagem, é falácia. Vamos juntar isso tudo, que eu também tenho a minha opinião a respeito disso. A gente tem um core, né? Eu não me bota no accountant porque você vai me matar se Exatamente. você botar. Eu sei entender, mas eu sei entender para o meu negócio. Eu não sei entender para trabalhar. Fala, Poxa. Exatamente. Eu, assim, concordo em número, gênero e grau, posso dizer, porque, vamos lá, a questão da escolha do curso é importantíssima, sim. Eu sempre falo, Rosa, são três pilares importantes que a gente precisa entender quando a gente olha para o mercado de trabalho e para você se colocar dentro do mercado de trabalho sendo um imigrante. E eu sempre falo isso, não é porque você é brasileiro, gente, é sendo imigrante. Pode ser daqui, da Nigéria, da Alemanha, da onde. Sendo imigrante. Você vai ter três pontos importantíssimos que você vai sempre precisar olhar. Primeiro, nível de idioma. Ponto. Acabou. Quanto maior o seu nível de idioma, melhor você vai se colocar no mercado de trabalho. Isso é um fato. Carol, mas eu não gosto, mas eu tenho dificuldade. Gente, não adianta brigar. É isso e ponto final. Não tem o que fazer. Ponto. É isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o nível de experiência que você tem na área. E aí, voltando ao que eu comecei a falar lá atrás, aquele mito de que a sua experiência não conta no Brasil, essa é a maior falácia que existe, porque sim, a sua experiência conta, e conta muito. Quanto maior quanto mais profundo você tiver o seu nível de conhecimento, né, prático, saber fazer o negócio na prática, não que você sentou numa faculdade, enfim, e estudou. É importante, que é o terceiro ponto, sim, a educação é importante. Mas a experiência, ela te dá a base prática da coisa. E o que falta no Canadá é pessoas que saibam fazer na prática, tá? Então, esses são os três pontos que aí vai vir o lado de você olhar para sua experiência e falar, caramba, eu tenho experiência técnica nisso, eu tenho um conhecimento profundo nisso, eu sei fazer isso, eu vou juntar isso tudo e vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Vai ser business? Pode ser, vai ser marketing? Pode ser, vai ser whatever. Você precisa entender como é que você vai encaixar esses três pontinhos para esses três pontinhos te darem uma visibilidade maior dentro do mercado de trabalho. Que é isso que acontece. Quando a gente chega com um currículo né, vindo do Brasil, os recrutadores eles não estão nem aí se você vem do Brasil ou não. Eles querem saber o que você sabe fazer na prática, o que você conhece, qual é a sua expertise, né, que a gente fala técnica. Depois, alinhada ao seu nível de idioma,
tá? Ponto. E, obviamente, o que é que você estudou? Ah, você é um psicólogo. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou um psicólogo. Eu não posso atuar como psicólogo, porque eu tenho que fazer validação de diploma. Ah, eu sou um contador, mas então o meu diploma não vale no Canadá. Gente, isso tudo é para algo que você quer realmente ter uma experiência naquele cargo. Então, para você ser um psicólogo aqui e assinar como psicólogo, você vai ter que fazer toda a parte de tradução, de fazer essa validação. Mas você não precisa disso. Tem outras inúmeras funções que você consegue fazer com seu diploma, De psicologia. sabe? E de psicologia, de Exatamente. inúmeras, assim, tem para dar identificado, do mesmo jeito que para contabilidade. Então, assim, a gente, mais uma vez, a gente se prende a muita coisa que é falado, que é dito, e a gente não olha e não vai pesquisar, não vai entender como é que é na prática, não vai estudar o mercado e entender como é que é a sua área, entendeu? E isso é o que você tem que fazer, entender como é que funciona na prática na sua área. Eu sempre falo para os meus clientes, ó, uma coisa gente, quando vocês vão, né, assim, quando vocês chegarem no lugar lá e quando vocês, né, começarem a olhar, ou até antes de vocês saírem no Brasil, procura pessoas que já passaram pelo que vocês estão passando. Então vai lá, procura, tem um psicólogo que trabalha lá, tem um contador, tem uma pessoa que trabalha, sei lá, um biólogo, sempre vai ter alguém que tem alguma experiência parecida com você. E aí você tenta conversar com essa pessoa, claro, vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer, normal, como tudo na vida. Mas aí você tem que colher dessa pessoa o que foi que você fez? Como é que foi que você conseguiu? Você trabalha hoje em quê? Qual foi a qual a trajetória que você fez dentro do Canadá? Sabe? Então, essa parte de networking e de você buscar mesmo, né, entender como é que funciona, com pessoas que já passaram, né, por isso, muitas vezes faz com que você pule algumas etapas que você não vai precisar nem sofrer com isso, procurando ou entendendo, porque a pessoa já vai te dar aquilo ali de tudo pronto. Dizer, ó, isso aqui você não vai poder fazer, isso aqui eu tentei e não deu certo, eu fui para esse lado, não faz isso. Então, essa parte da troca também é muito boa, sabe? De você buscar realmente fazer esse networking e entender o mercado. Mais uma vez, eu vou falar, entender o mercado. Exatamente. Papo ótimo, Carol. Nossa, você vai falando e começa, né, me dá tantas, né, tem tanta pergunta, tanta coisa, a gente vai ter que fazer isso mais vezes. Gente, Com certeza. deem coraçãozinho, compartilhem com as pessoas, porque essas coisas que ela está fazendo, claro que elas são pintadas de cores muito mais coloridas, porque vem aqui para o Canadá. Mas é a mesma coisa, gente, lá no Brasil. A gente precisa entender o que a gente quer, procurar o que a gente quer e ser bom naquilo que a gente quer. Porque, olha, eu vou contar para vocês um segredo, né? Eita dificuldade para a gente conseguir gente comprometida com o trabalho. E não comprometida com uma agenda. Dá um tique aqui. Era pra fazer o quê? Não é assim que funciona. É fazer bem, fazer e fazer bem feito. E todos os brasileiros que cumprem não só cumprem essa agenda, mas fazem o bem feito, quantos você viu falharem, né? Quantos você viu que não teve sucesso e que colocaram todo esse esforço, Carolina, e não foi para frente? Quantos você consegue contar? Provavelmente você não tem nenhum. Deixa eu só ver aqui. A Regina, ela pergunta assim: você fez somente o currículo ou participou de processo de mentoria ou, com essa consultoria que você pediu? Depois a gente vai, eu quero falar outras. Tá, mas eu, na verdade, contratei, fiz o. Não é um processo. Vamos dizer que era um processo de consultoria, porque era a parte de currículo, LinkedIn, mentoria, não consultoria, vai. Currículo, LinkedIn, cover letter, enfim, eu sentava com a pessoa e fazia. Até foi daí que eu comecei a falar, caramba, porque eu achava que era tudo muito diferente do Brasil, né? Que é isso que você faz hoje, né? Que é exatamente o que eu faço. Ela recebeu ajuda e hoje, gente, ela faz isso também para quem quer, né? Exatamente. Eu comecei e a pessoa que eu contratei não fazia o que eu faço, por exemplo. Que eu sento e construo o currículo para a pessoa, literalmente.
E ela não fazia isso. A gente sentava no Zoom e a gente fazia juntas, ela ia me dando ideias e tal. Então era mais uma parte de mentoria. E aí, quando eu lembro que quando eu finalizei meu currículo, ela falou para mim assim: Meu Deus, seu currículo tá excelente, né? A sua conversa tá perfeita. Aí eu falei: Bom, mas eu fazia isso no Brasil. É exatamente isso no Brasil. Então, eu só, na verdade, transferi, né? O que tinha lá para cá, enfim. Mas sim, fiz. Fiz sim. Maravilha. Aqui deixa eu ver quem mais. Ó, o João Paulo disse: Adoro você, Carol. Oh, obrigada. Legal, legal, ótimo. É tão bom. Aqui é o Gabs, pura verdade, falou tudo. Nisso, o pessoal da Canadá Intercâmbio ajuda muita gente. A gente procura sempre dar as informações. Carol, aqui a Carol, ela pergunta, Carolina, mostrou a Xará. Ela pediu exemplos. Eu não sei exatamente de que ela está falando, porque já tem um tempo atrás. Experiência. Aí alguém, aqui o João Paulo também pergunta: experiência também seria ter passado por empresas? Acredito que, né, que sim, Sim, experiência é isso. Porque só é sala de isso. aula, o canadense não gosta muito de sala de aula. Fala isso Não. para eles, de só sala E de aula. Essa é, nossa mania de estuda aos 18, 19, 20, faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não sim. sei o que. Aí depois, show, né? Eu tô aparecendo aqui para emprego. E isso é uma coisa, Rosa, que eu gosto sempre de falar também, porque é o seguinte, o canadense ele tem uma mentalidade bem diferente do brasileiro. E esse é um ponto bem diferente. Por exemplo, no Canadá, as pessoas, eu sempre falo assim que no Brasil a gente está acostumado, a gente trabalha, aí a gente casa, aí a gente, né, faz tudo junto e misturado. A gente estuda, a gente trabalha, a gente casa, a gente tem filho, é tudo junto e misturado. No Canadá, eles fazem tudo muito separado. Então, primeiro você estuda, que é lá o estudar, o seu estudar. Depois você vai para o mercado de trabalho e depois você vai casar, você vai ter seus filhos. Então, é tudo por etapas. Por isso que esse lado do. E aí vem um ponto assim que é óbvio que é importante, gente. Eu jamais vou dizer que não é importante estudar, com certeza absoluta, mas é importante estudar, né, se qualificar, buscar experiência, buscar, né, conhecimento. Mas no Brasil a gente tem um incentivo de, né, nesse ponto muito maior, né, de que você tem que ter um MBA, você tem que fazer um pós-doutorado, porque você tem que fazer uma pós-graduação, porque você sair da faculdade já faz uma pós-graduação. E aqui eles não enxergam dessa forma, sabe? E aí, obviamente, que é diferenças principalmente socioculturais mesmo, que é tudo muito diferente. Então, aqui o foco maior é na sua experiência prática, né? Você ter uma experiência, como eu falei, você saber fazer. Você sabe fazer, né? Sabe trocar a roda do carro ele andando? Então tá ótimo. Então, basicamente, você vai ser um profissional que vai ser muito bem visto aqui, sabe? Exatamente. Uhum. A Helena Barros disse: Gostaria muito de ir para o Canadá para trabalhar na minha área de técnica em mineração. Nossa, tem imagina, Calgary, técnica em mineração, menina. E Alberta é trabalhar em maravilhoso. um laboratório. Depois eu no final, mais adiante eu vou chamar um pouquinho o Armando, que Uhum, ele cuida e ele pode nos falar, porque tudo é voltado, né? No final das contas, as pessoas querem ficar aqui, querem com migrar, querem ter o certeza, seu PR com certeza. e assim por diante, né? É, quais são, deixa eu ver, como é que funciona, tá? A questão, essas coisas iniciais, tá? A adaptação cultural dos brasileiros quando eles chegam aqui. O que você sente? O que você pode predizer já, né? Premonition, né? Prever Prever. prever, né? Para as pessoas, sabe aquela primeira semana, aquele primeiro mês, aqueles primeiros 6 meses, o que você diz? Isso vai acontecer, né? O que é? E as pessoas ficarem tranquilas, porque isso faz parte do processo das dores, A né? Que nem primeira. não são flores. Alguém disse que Não, e não são mesmo. Eu sempre falo que não, assim, os primeiros 6 meses aqui são muito difíceis no sentido, primeiro, emocional, né? Tem um ponto emocional muito forte, dos seus vínculos, de você. Gente, é tudo novo. Então você pensa assim, você tem que abrir conta no banco, você tem que tirar um número novo de CPF, você tem que
achar um lugar para morar se não achou ainda. Você tem tudo é novo, é tudo é novidade. E aí entra que, né, para mim é o que mais choca as pessoas. E por mais que a gente fale, as pessoas não entendem que é a questão do idioma. Mais uma vez eu vou falar, porque pensa que você vai resolver tudo em outro idioma. Tudo, tudo, tudo que você pensar na sua vida, eu vou comprar um pão. Você vai comprar em outro idioma. Você vai ouvir as pessoas falando em outro idioma. Ah, se eu vou resolver alguma coisa no banco, meu cartão não chegou, eu não consigo transferir dinheiro. Vai ser em outro idioma. Então, esse choque do idioma é algo que a gente, por mais que a gente fale, eu acredito que as pessoas não se preparam para isso, sabe? E acham que muitas vezes, não sei o que elas pensam, que talvez não vai ser tão difícil quanto, né, as pessoas dizem, mas é um ponto muito complicado. E aí eu falo, essa questão do idioma entra muito fortemente ligada a essa parte do você não se sentir capaz de trabalhar em outro idioma. E isso é muito forte, sabe? Muito forte. A maioria, assim, dos meus clientes, quando eles chegam para mim, é tipo, Carol, será que eu vou conseguir trabalhar em outro idioma? Porque, assim, eu acho que eu até consigo fazer entrevista, mas, assim, no dia a dia, né? Como é que eu vou trabalhar em outro idioma? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? E realmente, assim, é algo que é uma mudança mesmo de chave, de mentalidade. Porque a gente pensa, escrever e-mail, né? Se você trabalhar numa parte mais, enfim, de escritório. Você vai escrever um e-mail, vai ser, né, em inglês ou em francês. Se você vai resolver alguma coisa com alguém do seu trabalho, vai ser, né, em outro idioma. Então, esse é um ponto muito, muito... Por isso que eu bato muito na tecla que o idioma é a maior barreira que a gente tem, sabe? Não tem jeito, é a nossa maior barreira. E esse controle com relação a você saber o que é que você vai encontrar aqui, né? Você realmente saber que não é o idioma que vai te desvalorizar enquanto profissional, porque não vai, sabe? E eu bato também muito na tecla de dizer que o Canadá é um país de imigrantes. Então você vai encontrar aqui pessoas que falam inglês maravilhosamente bem, que são nascidos, criados e, enfim, tem inglês como primeira língua. E você vai encontrar aqui pessoas que moram no Canadá há 20 anos e não falam uma palavra de inglês, muitas vezes, tá? Então, você vai tem os dois extremos. E você sempre vai encontrar sotaques diferentes, pessoas que você fala, caramba, eu não tô entendendo o que essa pessoa tá falando, porque às vezes o sotaque é muito forte, né? Então, é um país muito multicultural e isso é maravilhoso, eu amo, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais, se me perguntasse, o que é que você mais ama no Canadá? É isso, você encontrar pessoas de tudo que é lugar do mundo e você puder ter essas experiências de troca. Isso é muito legal, isso é um sucesso. E nós estamos no mesmo barco, né? É isso que é interessante. Todos os Exatamente. imigrantes estão no mesmo barco, têm as mesmas dores, a gente se junta às vezes para fazer as nossas lamentações, não sei o quê, mas com outras nacionalidades. A gente precisa conhecer outras visões, né? Porque é isso que é o Exatamente. Canadá. O Canadá não é feito só de pessoas nascidas aqui, não é só de Não, brasileiros, a gente não pode montar gueto, né? A gente precisa exatamente. ter, tem que respirar, né? Essa nossa comunidade, ela tem que ser rica em possibilidades, em amizades diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Ah, e quando aí se fala muito, Carol, nessa Hum, questão de validar o diploma, de validar, e depois tem uma outra palavra também. Né? Não, estou lá no Brasil, estou validando, que é uma coisa que o Armando comenta muitas vezes, né? uhum. Porque como é que é praticamente? Uma coisa que a gente fala assim, ó, tem muitas coisas que não adianta validar. O empregador não pergunta isso, né? Porque é aquilo que você falou, né? Mas fala você, não eu, né? Eu sempre digo, gente. Mas é isso aí. Mas assim, ó, essa parte, Rosa, eu acho até engraçado, tá? Porque isso foi uma das coisas que mais me chocou aqui. Mais uma vez, eu venho da área de RH, então eu trabalhei minha vida inteira, gente, cheia de documento e, enfim, quem já trabalhou em empresa, né? Eu trabalho em empresa, sabe a quantidade de documento que você manda para você poder entrar numa empresa no Brasil. A quantidade né, diploma, e é PIS, PASEP, é CPF, E aqui no Canadá, basicamente,
eles vão te pedir o seu SIN number, que é o seu número de assistência social, enfim, o nosso Seguridade CPF. social, é como Isso. se fosse o número da sua carteira de trabalho. O número da sua É isso. carteira de trabalho, Só. basicamente, é isso. E o seu passaporte, né? Porque você é um imigrante, então, no caso, se você não tiver um documento daqui ainda, eles vão pedir seu passaporte e a sua conta do banco, para eles poderem te pagar, né? Caso eles te paguem em conta, ou você não, ou então, enfim, pode ser um depósito, então. Enfim, basicamente são 3 documentos. E aí vocês vão perguntar assim, tá, e o seu diploma? Gente, ninguém pede nada isso. Não pede. A gente não pede. E aí vai entrar na segunda coisa que eu mais gosto daqui. Eu falei a primeira, né? Essa parte multicultural, e aí vai vir a segunda, que é a parte da confiança. Aqui a gente acredita na palavra das pessoas. Então, se você está me dizendo que você é um profissional de RH com 10 anos de experiência e tem uma formação em psicologia, um MBA, não sei o que lá, eu não preciso me dizer, me prove que isso é verdade. Eu acredito em você. Não tem motivo para eu desconfiar de você. Então, no Brasil, a gente parte do pressuposto de que, né, eu não sei se é verdade, porque eu não sei se eu confio em você. Aqui a gente acredita. Então, e eu falo isso, e eu achava antes, na minha primeira experiência profissional, eu pensava, bom, acho que isso é só nessa empresa aqui. Aí eu fui para minha segunda experiência e vi que era a mesma coisa. Aí hoje, na minha terceira experiência, trabalhando, né, no RH, hoje eu sou a pessoa que olha os documentos e que faço a conferência e faço eu coloco as informações no sistema, eu vejo que é isso, não tem porquê, sabe? Não tem porquê eu desconfiar de você, eu achar que, enfim, você precisa me provar. Então, com qualquer área, isso eu não tô falando de cargos básicos, eu tô falando, gente, de qualquer cargo, tá? Então, hoje eu faço contratação de pessoas que trabalham no depósito da empresa e faço contratações de diretores. É tudo igual. Eu vou pedir o depósito, o SIN number, o lugar onde ele quer receber o dinheiro dele e a identidade dele, o passaporte ou a identidade daqui. E é isso. Acabou. Ponto final, tá? Então, esse é um ponto que pra gente é muito diferente, sabe? Isso choca muitas vezes, porque não existe carteira de trabalho aqui, né? Então, esse é um outro ponto também. Então, não existe. É tudo muito, pra gente pode parecer arcaico, né? Na nossa visão de brasileiro, muitas vezes mas aí não tem nem como é que a pessoa sabe, porque a gente tem uma outra coisa que é mais importante, né? Que é a confiança. Então, Confiança. Tudo é uma questão de confiança. Porque você vai no primeiro dia de trabalho, você vai começar a entregar aquilo que você falou lá porque exatamente. papel aceita tudo, né? E palavras voam. O É, negócio são ações. E é isso aí. exatamente. Em termos de rede de contatos, quais são as dicas que você dá? Como é que o brasileiro chega, né? O que ele começa a fazer? Quais são os erros e quais são os acertos? O que você diria dentro da rede de contatos? Assim, se tiver que escolher uma ou duas coisas, o que você diria para os brasileiros, dentro da nossa cultura? Primeira coisa, gente, se dedicar a fazer um bom currículo, tá? Esse é o primeiro ponto para você conseguir e começar a entrar em contato com as pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto. É você ter um documento muito bem feito, um currículo, ter uma cover letter, se você quiser. Hoje em dia a cover letter já não é tão mais usada quanto era no passado. Depois que você tiver isso, que você entender qual é a área que você quer, né, que você vai montar o seu currículo em cima dessa área, em cima desse cargo, você vai para o LinkedIn. Não existe. Eu sei que no Brasil hoje o LinkedIn ele é muito usado, mas aqui no Canadá ele é assim peça-chave para você fazer contato com as pessoas, para você entrar em contato com os recrutadores, para você buscar pessoas da sua área, para você mandar mensagem, perguntar se a pessoa quer tomar um café com você. É extremamente necessário, tá? Vocês terem esse lado do entrar no LinkedIn e usar o LinkedIn a favor de vocês, sabe? De buscar Um pouco o network. Instagram, né?
Deixa um pouco o Instagram de lado, gente. Vai lá. Exatamente. Vai para o LinkedIn, vai. Eu sempre falo, gente, o LinkedIn, ele é o único lugar que você tem. Não existe outro lugar que você entra lá e aí você, vamos dizer, você vê uma vaga na empresa X. Aí você consegue entrar nessa página dessa empresa X dentro do LinkedIn e você consegue ver quem é o recrutador dessa empresa X, você consegue ver quem é o diretor dessa empresa X, você consegue ter todas as informações da empresa e o melhor, entrar em contato com a pessoa, mandar uma mensagem, falar: oi, fulano, tudo bem? Eu vi que tem uma vaga X, eu achei interessante. Ou então simplesmente se apresentar: oi, fulano, tudo bem? Eu sou recém-chegado aqui no Canadá, vim do Brasil, tenho experiência de não sei quantos anos nisso, tenho muito interesse de voltar para essa área aqui no Canadá e se apresentar, né? Introduzir quem você é. Então, assim, eu sei que a gente, e aí, obviamente, que entra muito, volta à questão do idioma, porque muitas vezes a gente não se sente confortável. Ai, meu Deus, se a pessoa me responder dizendo que aceita tomar um café comigo, e aí, como é que vai ser? Gente, é isso aí, não tem o que fazer. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá com receio, vai. Mas assim, tem que tentar fazer esse lado do networking. É muito, 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 muito importante. Eu tenho um caso, Rosa, eu sempre gosto de falar sobre isso, que é sobre quando eu cheguei aqui, eu fiz isso, entrei no LinkedIn, eu vi uma brasileira que ela era na época, né, diretora de uma empresa na área de RH. Eu mandei uma mensagem para ela, pedi para bater um papo com ela. Ela foi extremamente solícita. Falou: não, vamos bater um papo e tal. A gente marcou, a gente fez um Zoom e tal. Enfim, batemos papos, conversamos. Assim, foi realmente para entender qual era o percurso que ela tinha feito aqui, que ela tinha vindo para estudar, tinha estudado na McGill, não sei o quê. Enfim, conversamos. Ela falou: Carol, eu não tenho nenhuma posição no meu time, então assim, eu realmente, assim, eu tô conversando com você, mas eu não tenho nada. Não, sem problema, quero só bater um papo. Passaram-se 2 semanas, nem para dizer que foi, passou 6 meses, um mês, não, passou 2 semanas. Quando eu recebi a oferta do meu primeiro trabalho, ela me mandou mensagem: Carol, uma pessoa do meu time saiu, eu queria muito conversar com você. Aí eu Olha falei: bom, só. eu agradeço, mas na época eu não fui, porque eu já tinha aceitado a oferta e tal, e não quis me, né, enfim, é, não quis mudar mas assim, apareceu a oportunidade, assim, bateu na porta e assim, eu não conversei com ela nesse intuito, mas óbvio, gente, que tudo pode acontecer, então a gente não sabe do dia de amanhã. Então, Com essas conexões são importantíssimas, a gente criar isso, a gente buscar, a gente tentar. Eu tenho até, eu fiz uma vez um post aqui no Instagram falando sobre isso, e era um post onde as pessoas iam lá, botavam um nome para as pessoas se conhecerem. Então, eu sou fulano de tal, sou da área de biologia, vou para o Canadá, vou morar em Calgary, sei lá, vou. E aí as pessoas para as pessoas começarem a interagir entre si, porque tem muito brasileiro aqui. E também tem gente de outras nacionalidades, e também tem os próprios canadenses que são super abertos, porque eles são, eu sempre falo que os canadenses em si, né, as pessoas que são daqui mesmo, assim, nascidas, eles são extremamente educados, né? Então, eles normalmente te dão um retorno, mesmo que seja um retorno ruim, dizendo: não quero conversar com você, mas eles te dão um retorno. Então, assim, é importantíssima essa parte de conexões. E não tem outro lugar para fazer isso que não, melhor, né? Vamos dizer assim, que o LinkedIn. O LinkedIn hoje em dia, enfim, um lugar para você a se conectar. porta, porque o É a canadense porta. vai. O canadense Vai. vai. Várias aqui, eu tive essa experiência com os meus próprios funcionários, entendeu? Porque assim, o Canadá Intercâmbio, eles trabalham no financeiro, Uhum. trabalharam por anos e anos, aí alguém vem e vê: pô, você ficou 4 anos trabalhando financeiro, mas você é meu, né? Então vai lá, vai pro LinkedIn. As meninas sempre dizem: Rosa, não fui pedir, não, caiu no meu colo. É exatamente isso. Exatamente. Isso é muito importante. Gente, evento aqui, eu coloquei, escrevi 2 vezes pontinhos aqui, o evento que a gente vai ter: inscreva-se, morar no Canadá, por onde começar. É dia 2 de setembro, no ABC Paulista. Inscrevam-se lá, estejam lá presentes, que vai ter, né? Infelizmente, a nossa querida, né, Carol está aqui no Canadá, mas vai ter muita gente lá Que dando todo esse legal. apoio, com todo esse conhecimento, porque é importantíssimo a gente fazer com que as pessoas consigam entender antes, né, de começar a fazer o seu passo, mas
Inclusive lá a gente vai entregar um guia para Que você de legal. todos os passos, porque a gente não sabe por onde começar. Nossa, é aquela. Não, eu quero, mas eu começo por onde? Uhum. Aonde que eu começo? Vamos responder aqui, porque senão a gente vai. Olha, eu já vou te convidar de antemão. Eu tenho muito mais perguntas para fazer, porque eu não vou conseguir Com fazer, mas certeza, vamos. a gente Estou à vai fazer no mês que disposição. vem. Nós faremos outra Vamos, com você. com certeza. A melhor das melhores aqui, você tem vários clientes, provavelmente adoram você, né? Ai, muito feliz. Deixa eu chamar aqui o Armando também para entrar na nossa live. Tive as perguntas, comentários aqui, porque eu já tinha visto algumas coisas aqui, vários documentos. Daqui tá Arroz, aqui o Armando, né? Tudo bom, Armando? tudo Infelizmente eu bem? estou de Salvador. Oh, João, você é de Salvador? Desce lá, é, dá um pulinho. dá um Eu feliz. sei, João. Carol, esse é o Armando, né? Oi, Da Northgate, Tudo bem? da Northgate, tudo que faz, ótimo. né, esse trabalho de imigração. Ele está no começo, no meio e no fim, né, Armando? Ai, que coisa boa. E eu queria que o Armando fizesse uma pergunta para você, porque eu acho que como ele lida com isso, né, todos os dias, né, desse aconselhamento para as pessoas. Armando, você pode Tá falar à legal. vontade. Vamos lá, então. Eu vou agora tentar, Carolina, tentar passar do lado dos clientes que estão querendo achar um emprego, inclusive do Brasil. A gente ouve todos os dias, praticamente, né? Como é que eu faço para achar um emprego? É possível que a pessoa ache um emprego no Brasil? Então, assim, eu queria algumas dicas para a gente começar a ter mais informação sobre isso, para o pessoal que pretende migrar. É possível uma pessoa de fora do Canadá ser contratado diretamente? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu sempre falo, possível e é cada vez mais possível, né? Porque cada vez mais o Canadá ele abre as portas, né, para os imigrantes e não só para os imigrantes que já estão aqui, mas buscando pessoas realmente em outros lugares e em outros países e, né, trazendo para cá. E o ponto, assim, que eu gosto sempre de focar nessa parte de quando a gente está buscando um emprego aqui, né, que a gente ainda está no Brasil, está buscando um emprego aqui para vir com visto de trabalho fechado, a gente precisa focar primeiro na parte técnica, né? Esse é um ponto muito importante. Isso aqui precisa estar muito bem claro, assim, quando a gente pensa, por que uma empresa vai para o Brasil buscar um trabalhador ou vai para, enfim, qualquer outro lugar buscar um trabalhador? É porque não tem aqui. E normalmente, o que é que mais falta, né? Quando a gente olha assim para o mercado de trabalho? São as profissões de nível técnico, tecnicamente falando, né? Então, as profissões de trades, as profissões que têm um nível técnico muito mais avançado, profundo. Então, por isso precisa estar muito claro, né? Isso eu falando assim, em termos de documentação, né? De um currículo do seu LinkedIn. O segundo ponto é que, gente, isso, né, enfim, sim, vocês sabem que o francês é hoje em dia a porta de entrada, né? Para o Canadá. Então, o Canadá como um todo, não estou falando de Quebec, estou falando do Canadá. Ele hoje incentiva essa parte do francês, né? Dá mais ponto lá no Express Entry. E a mesma coisa para os profissionais. Então, Foi um aprender o assunto francês. de ontem, né? Só te interrompendo um pouquinho, foi um assunto de ontem, foi justamente sobre o francês, a importância da imigração, do francês da imigração. E aí, gente, aí falando agora como recrutadora, tá? Eu não tô falando só como Carolina aqui, que vive, e eu falo que eu tenho perrengue com francês, né? Assim, francês não é minha língua preferida. Vivo tudo isso que todo mundo vive aí. Mas só a gente pensar, o Canadá como um todo, ele é uma província, ele é um país que tem várias províncias e que a maioria das províncias, né, são anglófonas, né? Falam inglês. Isso acontece o quê? Que a maioria das pessoas que chegam para trabalhar aqui, para estudar, para viver, vão falar inglês, não vão falar francês. E aí o que acontece? Quem fala francês se destaca.
Basicamente é isso que acontece. Ponto, é isso. E eu falo, hoje eu moro numa província anglófona, eu trabalho numa empresa, basicamente, uma província francófona. Eu trabalho numa empresa hoje que é mais francófona do que anglófona. E quando eu vou contratar uma pessoa no mercado, a gente tem dificuldade gigantesca de encontrar pessoas que falam em francês. E eu não estou falando só de buscar profissionais fora, eu estou falando daqui. Então, quando você olha que uma pessoa, né, uma empresa que está querendo contratar alguém fora, se você tiver o francês, isso vai te colocar numa outra posição. Mesmo você achando que, não, mas é muito difícil, é ruim, é chato. É tudo isso, gente, mas abre portas, tá? Então, essa parte do idioma, a parte da técnica é muito importante. E o lado que aí vem o terceiro ponto, que é olhar sempre para a parte das feiras que as próprias províncias, né, fazem as organizações, né? Então, aqui no Quebec tem o Quebec Intet, tem as feiras de Montreal, também tem a feira de TI, tem as feiras de New Brunswick. Então, tem feiras e as feiras normalmente, as empresas que se inscrevem nas feiras e vão para outros países, normalmente são as empresas que estão desesperadas para, né, encontrar profissionais. E aí vem a minha quarta dica, né, que é importantíssima, e que é, olha o nome dessas empresas. Vocês conseguem, vocês entram no site e vocês vão ver lá qual é o nome da empresa, a empresa está contratando para que área. E aí vocês vão fazer o quê? Vão fazer um trabalho de LinkedIn, olhar no LinkedIn quem é o recrutador, quem é o diretor, né? Como é que vocês fazem para entrar em contato com essas pessoas? Porque tem uma coisa também que eu sei que a maioria das pessoas não fala sobre isso, mas a grande parte das empresas aqui, gente, não sabe como é que contrata um profissional estrangeiro. Então, muitas vezes não é que ela não quer contratar, ela não sabe como contratar. E aí, quando você chega para ele e fala, não, você não sabe, mas eu sei. Eu sei o caminho, eu sei como é que faz a aplicação, eu sei que eu posso mudar meu status internamente. É quando você chega com um pacote pronto e, obviamente, você é esse profissional que tem essa técnica, tem essa experiência, tem o nível de idioma. Aí, enfim, é muito difícil ela virar para você e falar, não, eu não quero conversar com você, eu não acho que é interessante, entendeu? Exato, é muito do que a gente fala, né? Você está repetindo muita coisa que a gente tenta falar agora, nada melhor do que ouvir um especialista, né? Nada melhor do que as pessoas saberem realmente que isso é real. E nesse ponto, eu até digo que nós temos um serviço que é justamente isso. A gente fala para as pessoas explicarem para a pessoa que está contratando que eles têm até auxílio legal, se precisar. E aí o que a gente faz? A gente liga para o recrutador, claro, com um horário marcado, né? Se ele tiver interesse, e explica o processo de LMAE, de contratação de estrangeiro. E muitas vezes dá certo realmente. Então a gente tem, inclusive, esse trabalho, né, de ligar para a pessoa que está contratando e explicar. Porque, como você disse, eu acho que a maioria não sabe. Segundo uma estatística que eu vi, isso já tem um tempo, essa estatística, mas perto de 80% das empresas não sabiam, numa pesquisa que foi feita, que é possível contratar um estrangeiro dentro das formas legais, né, que existem métodos legais de se contratar isso. Agora, em relação à diferença de currículo, né, uma coisa que a gente fala bastante também, você poderia falar um pouquinho assim, da diferença? Porque as pessoas têm um currículo brasileiro, que tem alguns dados que às vezes não podem ou não devem ter no currículo canadense, no formato do currículo. Quão importante é ter um currículo, então, no formato canadense? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? A parte do currículo é um ponto bem sensível, porque no Brasil a gente tem um estilo de currículo que não se aplica aqui no Canadá e que muitas vezes é considerado, ele pode ser ofensivo para as pessoas, né? Enfim, parece que é forte a palavra, mas é assim mesmo. E eu já vou contar um caso aqui que aconteceu. Então, no currículo, assim, nunca a gente citar nada de dados pessoais seus. Então, não vai colocar lá que você é solteiro, que você é casado, que você tem filho, que você, enfim, é brasileiro, que você tem visto de trabalho, nada de dados pessoais, nada que possa gerar algum tipo de preconceito com a pessoa quando ela lê o seu currículo, tá? Então, seu currículo vai ter um cabeçalho ali simples, que é o seu nome, os seus dados de contato, seu e-mail, seu telefone.
E, obviamente, é interessante colocar o seu LinkedIn também, o link do seu LinkedIn. Não vai colocar foto, não vai colocar nada, nenhum dado pessoal, tá? Que realmente te identifique. E aí, com relação a isso, só fazendo contando um caso aqui, quando a gente chegou aqui, meu marido começou a mandar currículos, né? E aí pegou o currículo dele do Brasil, traduziu para o inglês e começou a disparar. E aí, um belo dia, ele mandou um currículo para uma empresa do Quebec, do governo do Quebec, enfim, não lembro agora. E aí eu sei que ligaram para ele, olha a história, ligaram para ele e falaram: Oi, Vitor, tudo bem? Eu recebi seu currículo e tal, mas eu só queria te dizer que eu não posso aceitar o seu currículo, porque o seu currículo está com dados pessoais. E isso a gente não pode aceitar aqui. Você não pode colocar que você é casado, né? Assim, a gente não pode aceitar um currículo como esse. E aí ela pediu para ele modificar o currículo e realmente mandar um currículo no padrão canadense. Então, esse é o primeiro ponto, tá? De muita atenção, jamais nada que te identifique. Um segundo ponto importantíssimo é você fazer um currículo focado no cargo que você quer. Então, por exemplo, às vezes eu recebo muita pergunta dessa. Ah, mas eu preciso, então, um currículo para cada vaga? Não, você precisa um currículo para o cargo que você quer. Você quer se candidatar a um cargo de gerente financeiro? Você vai fazer um currículo para o cargo de gerente financeiro. E como é que você faz isso? Você faz isso através das palavras-chave da área e do cargo. Então, se você buscar tanto no LinkedIn, no Indeed, no Glassdoor, em todos esses sites, e você pesquisar sobre quais são as palavras-chave desse cargo, você vai encontrar. Então, você vai fazer um currículo voltado para o cargo que você quer, focando nas palavras-chave da área e desse cargo, tá? Então, você vai fazer isso. Obviamente, no currículo é interessante você trazer quais eram, ou são, né, se você ainda estiver trabalhando, enfim, as responsabilidades do cargo que você tem, quais os resultados que você, né, trouxe. Eu sempre gosto de falar, se você tiver informações na rede, né, na internet, então, por exemplo, um portfólio, é interessantíssimo você colocar a área de TI, é importantíssimo ter o GitHub lá, para você poder, a pessoa clicar e ver o seu trabalho, a área de marketing também é interessantíssimo você ter um portfólio. Então, o currículo, eu sempre falo que o nosso currículo, ele é a isca. Então, o recrutador, ele precisa morder a isca. Quando ele morde a isca, que é um currículo bem feito, bem estruturado, ele vai sentir vontade de te ligar, de bater um papo com você, de mandar, né, de chamar para fazer uma entrevista, enfim. Então, por isso que o currículo é um documento importantíssimo. E lá você vai precisar botar todas essas informações de projetos. Então, coloca lá uma área de projetos. Se tiver um link da internet, sei lá, às vezes você deu uma reportagem, você coloca no seu currículo. Então, tudo isso é importantíssimo a gente, né, colocar. E focando sempre, 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 sempre palavra-chave e o cargo que você quer. Palavra-chave, o cargo que você quer. E aí, você vai construir tudo isso, obviamente, focando muito na questão né, se for em inglês, no caso, em ter um nível ali de idioma bom, né? Então, assim, construir as coisas bem escritas, né? Bem feitas, porque isso faz uma diferença, sabe? Gente, eu trabalho com o currículo, eu vejo o nível dos currículos que eu recebo, que é uma coisa assim absurda, sabe? Assim, currículo que muitas vezes você não entende o que a pessoa, nem o que a pessoa quer, nem qual foi a experiência que a pessoa teve, às vezes cargos completamente, né, muito aquém, né, do que realmente você está buscando, porque você está vendo que a pessoa está se candidatando para qualquer coisa. Essa parte dos cargos, eu vou até trazer isso que é importante falar e mencionar, pesquisar qual é o cargo que você quer se candidatar, como eu falei, e principalmente entender se esse cargo realmente condiz com a experiência que você tem. E aí eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes a gente fazer um de para, né, do que a gente tinha no Brasil e a gente simplesmente traduzir para o inglês não funciona. Tá? Então, por exemplo, o cargo que muitas vezes a gente vai ver, né, que é normal a gente ter no Brasil, coordenador. Então, se você vai trabalhar numa empresa, você tem normalmente o gerente, aí você vai ter o coordenador, o analista, o assistente, papá. Aqui no Canadá
essa parte de coordenação não se chama coordenador. A gente não dá o nome de coordinator para essa posição. A gente vai dar o nome de um team leader, um supervisor, qualquer coisa do tipo. E aí, o que acontece? Quando a gente olha a palavra coordinator, né, a gente brasileiro lendo, a gente, meu Deus, uma vaga de liderança, é uma vaga de coordenador. E não é. Aqui o coordinator, ele é mais uma posição analista/assistente. Não tem nada a ver com coordenador, com você coordenar pessoas, você tem um cargo mais de liderança, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção com isso, porque muitas vezes você pode se candidatar para uma vaga que não tem nada a ver com o que você está imaginando que é, sabe? Às vezes você está achando que é uma coisa e não é. Então, pesquisar o mercado, entender qual é o cargo que você está aplicando, realmente montar o currículo em cima desse cargo, né? De você olhar lá e falar, não, é esse tipo de cargo que eu quero, é isso que eu quero aplicar. Montar o seu currículo com base nisso, com base nessas palavras-chave, e aí, enfim, o retorno, com certeza, ele vai vir, né? Um currículo bem feito, bem estruturado. O próprio recrutador fala, meu Deus do céu, não recebo isso, então já chama atenção, sabe? Então... Exatamente. É a vitrine, né? A gente para na vitrine que for mais bonita. Exatamente. Se a nossa vitrine for bonita. Gente, você falou, Armando. Uau, né? Mas né? É a realidade. Lindamente. É isso aí. Mais uma coisa, Armando? Não, eu acho que as pessoas, assim, a gente fala, o trabalho é uma das formas de migrar. Claro que hoje o estudo, né, é o jeito mais direto, eu diria. É claro que o estudo acaba vindo depois, o trabalho, de qualquer forma, né? Então, o estudo ainda é o carro-chefe, mas as pessoas perguntam muito, né, sobre como fazer para vir trabalhar diretamente. Então, são importantíssimas essas dicas, né? A gente percebe que tem esses detalhes e são bem o que a gente está dentro do que a gente fala. Porque, como você disse, eu acabo por tabela, eu não sou recrutador, obviamente, não mexo com currículo, não tenho nada nessa área, a área legal de migração, mas a gente, por fazer muito LMAE, acaba tendo contato, porque o cliente, às vezes, passa a quantidade de resultados das pesquisas dele, porque a gente tem que informar isso para o governo, o que foi, o que foi para frente, né? E você vê umas aberrações, assim, de currículos, realmente, que o pessoal manda de todo mundo, a gente vê, né? O pessoal da Ásia, o pessoal da Europa, da África, de toda qualquer parte do mundo. E você vê uns currículos que são completamente fora do que eles esperam no Canadá. E aí você vê também a reação de quem está contratando, né? Nem olha, né? Já tira do caminho, já tira da frente. Por isso esses detalhes já faz você começar na frente. Então, caso você não tenha ainda a ideia de estudar, que eu sempre digo que é o caminho mais direto, né? Porque depende mais de você. Essas dicas vão ajudar muito caso uma pessoa queira também tentar vir pelo caminho do trabalho, que é um caminho possível, né? Através do LMAE. E mesmo para quem também, né, quem está estudando, pode conseguir um emprego, tem 20 horas para trabalhar. Normalmente, quem faz um college aí vai poder trabalhar 20 horas por semana, nas férias trabalhar tempo integral, quanto quiser, nos intervalos, spring break, né? E além disso, no PGWP, no Co-op, quem faz Career College aí, né, na porção do trabalho. Tudo isso, com certeza, essas dicas vão ser excepcionais aí. Vai ser o diferencial para a pessoa conseguir, então, a vaga no Canadá. Exatamente. Aqui o Nego Ney pediu, nego.ney, como faço para conseguir um visto canadense? Eu acho que não é assim, né? Eu vou lá, bato na porta e vou conseguir eu quero um visto canadense. Tem que ter um projeto, né? Tudo isso tem um projeto. Olha, para começar, se ele estiver na região de São Paulo, ABC ali, tem que ir dia 2 de setembro, que nós vamos falar bastante sobre isso, né? A Rosa até pode falar um pouquinho mais do evento que nós vamos ter. Eu vou estar presente lá, pode conversar comigo. Vou estar aberto para conversar com o pessoal. No Canadá, por onde começar? Armando está lá com a nossa equipe, mais várias instituições. E você, Nego Ney, vai aprender. Como é que você faz para conseguir esse visto canadense aqui? Já é um ótimo passo, com certeza, para ter informação inicial, pontapé inicial para o seu projeto. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Pronto para começar. Mas então, eu quero agradecer muito. A gente precisa voltar com ela. Certeza. Voltar, né? Nós três com o Armando também já no início. Eu acho que você deu muitas dicas para a gente maravilhosas. O mês que vem nós voltamos, se você quiser. Vamos, com certeza. O João disse, fala do GitHub, estou iniciando na área de TI.
né? É o hub acho que É dessa de área. TI, de TI. Na verdade, o GitHub eu não sei detalhes, assim, eu não sou da área de TI, mas ele vou falar aqui de uma forma leiga, mas ele é um portfólio da área de TI. Então, o ideal é que você que está começando na área de TI, você comece a fazer os seus projetos de TI dentro do GitHub, para quando você colocar no seu currículo, você já colocar o linkzinho e aí o recrutador consegue clicar e já abrir diretamente na página e aí ele vai conseguir ver os trabalhos, os projetos que você fez, enfim. Então, é uma área, é uma necessidade, assim, hoje em dia da área de TI, né? Então, você tem o GitHub. 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 Isso. GitHub. Ok, gente, aí só uma pergunta que o João também tinha feito. Tem tem alguma coisa no mercado de trabalho no Canadá que você não gosta? O que você não gosta? Uma coisa que te incomoda, talvez? Ou alguma coisa que, sei lá, que você sente desconfortável? Tem alguma coisa? É difícil. Caramba, Pergunta difícil, bem difícil. Não, assim, não me vem nada na cabeça que eu não, assim, hoje, e assim, eu não gosto de vender flores, eu não sou essa pessoa de vender flores, mas assim, hoje eu posso dizer que eu cheguei num lugar na minha carreira profissional que eu tô muito feliz, assim, eu sou feliz onde eu trabalho, eu gosto da onde eu trabalho, eu sou feliz dentro do mercado canadense aqui. Gente, assim, comparando com a realidade que eu tinha no Brasil, aqui é o céu, sabe? Assim, em termos de tudo, em termos de pressão de trabalho. E às vezes falando isso parece que é tudo mentira, né? É tudo querendo vender, mas não é. Aqui a gente trabalha menos do que no Brasil, mas mais focado, sabe? A gente trabalha assim, enquanto você está trabalhando, você está trabalhando, você não está batendo papo, você não está batendo papo, você não está tomando um cafezinho, você está ali Exato. trabalhando realmente. E aí, por isso que você sai 5 horas, porque você realmente está trabalhando, sabe? Você não está levantando, batendo papo, conversando e tal, e sabendo da fofoca da vida dos outros, não. Então, assim, eu sou muito feliz. Eu não consigo pensar em nada aqui. Eu acho que é a única. Assim, eu posso dizer que se eu pudesse escolher, eu escolheria trabalhar, né, 100% em inglês e não ter o francês na minha vida. Mas não posso escolher isso. Então, a minha dificuldade maior é com o francês. Então, posso dizer que eu não gosto do francês? Posso, mas assim, é uma realidade da vida, né? Então, eu tenho que aceitar e simplesmente fazer o que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, o francês é a parte difícil, vamos dizer, na história. Eu acho que é a parte mais complicada. Corrija-me se eu estiver errado, mas a ideia é diferente, a mentalidade é diferente. Se eles te contrataram no Canadá por 8 horas, é 8 horas que você vai se dedicar, vender o seu tempo a eles, e não ficar 12 horas para mostrar que trabalha mais tempo. Isso não tem, a mentalidade é diferente. Né? Aí você fica 12 horas, mas você passou 1 hora e meia de almoço, foi tomar cafezinho 5, 6 vezes por dia. Não, aqui você vai, são 8 horas, você tem intervalinhos, coisa e tal, mas você faz o que tem que fazer. Acabou, bateu o dedo no botão ali, acabou. Já foi. Vai para casa, cumprir o seu tempo. Já não é o tempo que a empresa comprou de você. Sua parte profissional não está mais vendida essa parte para elas. Então, a partir daí, você vai curtir o seu tempo na praia, no parque, e aí você tem mais qualidade de vida com isso. Né? Exatamente. E isso é muito bom aqui, sabe? Eu falo, essa é a parte mais feliz que eu acho. Claro, o Brasil também tem muita coisa boa em relação a você ser contratado por uma empresa, né? Você tem vários benefícios que aqui você não tem. Mas olhando para esse lado da mentalidade que você está falando, né, de você ter esse lado mais leve, eu acho que é isso que eu posso dizer, é mais leve, sabe? É mais. Você no Brasil. E assim, a sensação, claro, aqui também com o mercado de trabalho cheio de vagas, cheio de oportunidades, é tipo. Você não precisa se matar de trabalhar, porque essa é a mentalidade que as pessoas têm, literalmente. Caramba, se eu não funcionar aqui, eu vou para outra empresa. E é isso. No Brasil, a gente tem aquela coisa de tipo, meu Deus do céu, se eu perder meu emprego e agora eu pago minhas contas como para arrumar outro emprego e, meu Deus, como é que eu vivo? Então, é mais complicado. Então, a mentalidade é isso aí. É muito bom, sabe? Você viver, trabalhar num lugar assim é muito bom. Realmente é muito bom. Mas tem que entregar nessas 8 horas, né? Total, tem que fazer sua parte e fazer, tem que entregar. Não tem moleza. Não tem brincadeira, não. Né? Porque as pessoas, não consegui, errei, vou deixar para lá. Não. Tem que produzir, tem que dar resultado, porque senão você não dura
nada na empresa, né? Com certeza. Isso é muito importante, essa responsabilidade, o compromisso, que também é uma troca. Eu pago para você e você entrega o trabalho que você prometeu lá naquela entrevista, né? Exatamente. Isso é muito importante. Olha, foi um prazer enorme. Já está convocada para o mês que vem. Fechado. Participar aqui com a gente. Gostei bastante. Ah, Muitas que dicas bom. maravilhosas, né, Armando? Uma convidada excepcional. Com certeza. Então, tá jóia. Um beijo Muito grande. obrigada, viu? Bom Volto final com o de maior semana. prazer. Isso. Gente, dia 2, pena que você não está lá. Dia 2 de setembro, morar no Canadá Evento, morar no Canadá, por onde começar? 2 de setembro, sábado à tarde, das 2 às 5 horas da tarde, com o Armando e toda a equipe da Canadá Intercâmbio e as instituições, ok? Que Vamos ver sucesso. todo mundo por lá. Aproveitem. Um beijo, gente. Um prazer. Obrigada. Até a Tá próxima. bom, Até a próxima. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.